As bibliotecas são local de estudo e de grande conforto, mas para Carolina, isso se tornou motivo de grande insegurança. Eu estava com meu namorado na biblioteca quando nós resolvemos pegar um livro. O livro era bem antigo, então quando a gente abriu, subiu um monte de poeira e eu respirei tudo. Depois disso, eu sabia que a crise era inevitável. Carolina sentia os primeiros sintomas do que saberia ser futuramente uma crise de asma. Assim que eu respirei a poeira, eu comecei a sentir uma falta de ar, meu peito começou a apertar, começou a chiar, eu comecei a tossir e meu namorado disse: "Eu preciso te levar para o hospital, você está tendo uma crise de asma." Asma é um processo que ocorre quando os brônquios, especialmente aqueles bronquíolos, aqueles brônquios mais fininhos, que são os que chegam nos alvéolos pulmonares, entram em contato com substâncias irritantes e esses brônquios se contraem para evitar que essas substâncias penetrem até os alvéolos. O namorado de Carolina estava certo. Ela estava tendo uma crise, mais especificamente, uma crise de asma alérgica. A história da asma se dá pelos sintomas respiratórios, como dispneia, ou seja, falta de ar, sibilâncias, que são chiados no peito, opressão torácica retroesternal, ou seja, dor no peito e tosse. A asma alérgica, especificamente, ocorre devido ao estímulo de um alérgeno no epitélio respiratório, seja esse alérgeno um ácaro ou um fungo, ou, por exemplo, alguma partícula que a Carolina chegou a inalar. Para fazer o diagnóstico da asma, nós precisamos de três características. Os sinais típicos de asma, como dispneia, opressão torácica e tosse seca. A tosse pode chegar a ter uma secreção sendo ela transparente e espessa. Também é preciso história e exame físico compatíveis com o histórico de asma, sendo a história, por exemplo, a presença de asma na família ou na infância e sinais de atopia ou de rinite. E o exame físico deve ser compatível com uma ausculta pulmonar característica de asma. No entanto, o exame físico pode ser normal fora das crises. E por fim, é preciso o diagnóstico definitivo através da comprovação da obstrução da via aérea, que é característica na asma, através, por exemplo, da espirometria. No entanto, é válido ressaltar que a espirometria pode vir normal devido ao fato de que a função pulmonar pode estar normal fora das crises. No hospital, após a contenção da crise, o corpo clínico teve que tomar a decisão: como manter o tratamento de Carolina. O tratamento da doença se dá pelo controle dos sintomas e redução das exacerbações que podem vir a ocorrer. Como dito, Carolina fará uso de ICS, LABA e SABA, que é o terceiro passo da via alternativa para o tratamento da asma, que é disponibilizado pelo SUS. O ICS é um corticoide inalatório, que pode ser usado de diferentes formas com diferentes dispositivos, sendo a escolha do dispositivo que vai ser utilizado conforme a capacidade que o paciente tem de utilizá-lo. O ICS é um pilar fundamental do tratamento da asma, já que ele atua reduzindo o processo inflamatório do epitélio respiratório, controlando desse modo os sintomas e as possíveis exacerbações. Um exemplo de ICS é a beclometasona, que é um glicocorticoide análogo ao cortisol, que atua controlando a síntese proteica celular, reduzindo a migração de leucócitos polimorfonucleares e de fibroblastos, revertendo a permeabilidade capilar e estabilizando os lisossomos. Desse modo, ele atua controlando localmente o processo inflamatório e a resposta imunológica. LABA, que também será utilizado, é um agonista beta-2 de ação longa, um broncodilatador. Como exemplo de LABA, nós temos o formoterol, que, justamente por agir como agonista sobre os receptores beta-2, faz com que os brônquios dilatem, já que faz com que haja um relaxamento da musculatura lisa. O ICS, junto ao LABA, evitam tanto a ocorrência de broncoespasmo, como o remodelamento de vias aéreas e a inflamação. O SABA, que também será utilizado, também é um agonista beta-2, no entanto é de ação curta e ele é utilizado de forma a resgatar o paciente em caso de piora de seus sintomas. Os médicos explicam que a partir de agora, Carolina vai ter que usar dispositivos inalatórios. Os medicamentos inalatórios podem ser utilizados de diferentes formas com diferentes dispositivos. Como exemplo, temos para algumas classes de medicamentos a possibilidade do uso de aerossóis em spray, conhecidos popularmente como bombinhas. Para o uso desses medicamentos, devemos agitar bem o inalador,
posicioná-lo entre os dedos indicador e polegar em posição vertical, expulsar todo o ar dos pulmões de forma lenta, posicionar o dispositivo entre os lábios sem morder, iniciar a inspiração, pressionar o dispositivo para a saída do jato e então inspirá-lo totalmente de forma regular e profunda e, por fim, segurar o ar por 10 segundos. Com o uso dos medicamentos indicados, Carolina pode agora sonhar em ler e sorrir mais.